O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início ao nosso painel de hoje, que vai tratar sobre futebol. Futebol que está de férias, né? Começa a se ensaiar para retomar, mas o Ipiranga Futebol Clube, que está no ano do seu centenário, também pratica futebol, como todo mundo sabe, e já está em atividade, né? Então, tem uns que ainda estão de férias e tal, e outros que estão já no meio da temporada, no meio da pré-temporada, se preparando para diversas competições. No caso do Ipiranga, se não me engano, por enquanto são 3, né? Vai ser um ano cheio, um ano difícil, um ano diferente, porque 100 anos só se faz uma vez na vida, quem consegue. Para isso, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o técnico do Ipiranga, Gerson Testoni, e também o Farney Coelho, que é o gerente de futebol. Eles é que têm a responsabilidade, digamos assim, de conduzir as coisas mais para dentro de campo, dentro de vestiário, essas coisas assim. Normalmente o torcedor se volta contra a comissão técnica, feito algumas exceções à direção. Chamo de Testoni, chamo, né? Treinador técnico Testoni, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao painel. Valeu, obrigado pelo convite novamente, né? Dar uma boa noite especial ao nosso torcedor Calharinho. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo também. E vamos falar um pouco sobre essa temporada aí, esse ano centenário para o clube. Você não tem a idade do Nenê, que foi campeão agora pelo Juventude, que ascendeu a Série A, né? Me parece que tu ainda é um sujeito jovem e pelos bastidores corre aí a informação que tu tem saído muito bem em alguns treinos aí com o pessoal. Não, eu sou ex-atleta. Eu sou ex-atleta, né? Hoje minha função é treinar os atletas, né? Comandar. Mas eu tenho 43 anos. Claro que a gente se cuida um pouco, né? E quando a gente tem uma oportunidade de jogar um futebol por lazer, a gente procura fazer o nosso melhor também. O Nenê, eu acho que nunca parou, né? Assim, eu não me lembro dele ter parado. Esse Nenê que está no Juventude. Lá. Não, ele não parou, né? Ele continuou a carreira dele. Ele ia encerrar no Vasco. Mas aí recebeu um convite do Juventude e aceitou o desafio do Juventude e contribuiu muito, né? Contribuiu muito, né? Eu não me lembro o nome do centroavante, aquele que também não tem cabelo hoje em dia, que jogou no Corinthians, jogou em vários times, um centroavante que também já tem uma idade avançada, e eu li uma reportagem agora em dezembro, que ele estava sendo cogitado por vários clubes, né? E é um jogador já de uma idade, depois vamos ver se eu consigo me lembrar. Farney, também muito obrigado pela ponte que tu fizeste aí, por estar aqui para a gente conversar um pouquinho com o torcedor do Ipiranga. Sempre um prazer, hoje, boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui contigo, um programa que, uma hora que passa muito rápido, né? E ainda mais com o Testoni aqui, acho que vai ser um papo legal também para a gente fortalecer aí com o nosso torcedor o ano centenário, um ano diferente, um ano que a gente
tá mirando coisas grandes, né? Que o clube tem a responsabilidade também de ter coisas grandes. Então é sempre um prazer poder estar próximo do nosso torcedor e tu é um canal que é direto com eles. Bom, vamos voltar então. O que o Ipiranga se apresentou no dia 27, se eu não me engano, de dezembro, né? O que o Ipiranga fez até agora? Trabalhos físicos, claro, tem toda aquela questão médica e tal, exames médicos, avaliações, né? O que é feito antes, que o torcedor, às vezes, ele nem está aí para... E que pode ser decisivo no próprio desempenho do atleta, né, ao longo do ano. Na verdade, a gente se apresentou no dia 27 de novembro. De novembro. Desculpe. Os 3 primeiros dias foi mais de exames, né? Exames e testes físicos. E aí, a partir do terceiro dia, já começamos a trabalhar no campo, comigo principalmente. A gente fez um planejamento, é uma metodologia nossa, eu como treinador, né? Procurar fazer muitas sessões de treinamentos com bola, ou na sua maioria. Claro que a parte física fica com o professor, principalmente a parte de força, academia, principalmente quando o dia são em 2 períodos de treinamentos. E como você falou, esse período é muito importante, onde que a gente dá a base, principalmente para esses atletas, né? Com uma preocupação grande também em ritmar eles. E eu acho que o planejamento está sendo bem executado, os atletas vêm correspondendo bastante, vêm nos entregando. É muito importante também o que eles vão nos entregar no dia a dia, porque alguns atletas a gente não trabalhou, alguns a gente trabalhou, e até é importante para a gente montar essa equipe, a forma que a gente vai montar, a plataforma que a gente vai utilizar. Eu sempre falo no nosso dia a dia, né, com eles que têm que entregar para nós e mostrar. Nós temos uma competitividade muito forte dentro do grupo, né, em todas as posições, e isso é muito importante também, até para o atleta não se acomodar. E a gente está tirando com muito proveito, muita sabedoria, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar na nossa estreia no dia 21 bem ritmado, bem condicionado, e a gente vai fazer já uma estreia muito, muito forte, muito competitiva, para a gente já tentar iniciar com resultado positivo. Os senhores entendem que o Campeonato Gaúcho é um tipo de competição e a Série C é uma outra competição? Sei, obviamente que são 2 competições distintas, mas que exigem, digamos, comportamentos, estilos de jogo, ou até estilos de jogadores um pouco diferentes. Sim, e no primeiro ano que a gente eu estou indo para o terceiro ano, né, aqui no Ipiranga, para a terceira temporada. No primeiro ano a gente já tinha identificado isso, tá? Mas a característica de jogo que a gente propunha fazer, um time mais ofensivo, um time que jogasse mais com a bola, nos fez montar um plantel, e crescendo ano a ano, mas montar um plantel mais técnico, né? Mais técnico, que favorece a gente quando a gente joga contra times que só marcam, né? Então, ou quando é times que tentam jogar, mas que não tem tanta qualidade, né? No Gauchão a gente encontra as 2 coisas. A Série C é um campeonato extremamente nivelado por cima. Nivelado por cima. Não tem time bobo. No Gauchão tu pega um Inter no Grêmio, daqui a pouco tu pega um time inferior, né? Com investimento inferior, com um plantel um pouco inferior. E tu consegue respirar um pouco, né? Com algum jogo mais... Não fácil não tem. Fácil não tem, porque daqui a pouco tu vai jogar em Bagé, tu vai jogar em Santa Cruz, né? Jogo fácil não tem. Mas tu pega adversários com qualidade técnica às vezes um pouco inferior. Na Série C, não. Na Série C, hoje, uma das menores folhas é a do Ipiranga, né? A Série C, todos os times são competitivos. E a gente tem sim que ter... E é um campeonato de muita força. Muita força. Muita jogada para a Série C. Muito jogo que é decidido pela primeira e segunda bola, né? Muita disciplina tática dos caras, muita força para transitar, muita variação de temperatura. Nós saímos aqui às vezes jogando com 3, 4, 5 graus e vamos jogar no Nordeste com 40, vamos jogar no Norte com 40, que para nós, teve um jogo contra o Remo, se eu não me engano, que eu passei mal, eu tive que ir para o camarote. O calor era um calor seco, assim, era uma sensação ruim, tu sentia uma sensação ruim. Claro, nós acostumados aqui com frio, né, e aí tu vai lá para passar 2, 3 dias, normalmente a gente fica dentro do hotel com ar, e quando vai pro jogo, pô, um calor do caramba, então é difícil se adaptar, e isso tem que ter variação, né? Isso a gente tem que ter variação. Tem momentos que a gente tem que jogar mesmo do jeito com canarinho mecânico, né? Que
que a gente tentou fazer aí com mais qualidade técnica, mas tem momentos que a gente tem que dar balão mesmo e brigar pela primeira e segunda bola. Então esse ano a gente tentou montar um time com mais cara de Série C, né? O time do Ipiranga hoje é um time mais forte, mais alto, com mais jogadores experientes também. A gente até envelheceu um pouquinho a média de idade, a gente estava em torno de 25, 26 anos, não chegava a 26, e hoje a gente está com quase 28, 27 ponto alguma coisa, quase 28 de média de idade. A altura também, a média de altura do clube está acima de 1,80, a média de jogadores. Opa. Então a gente também pensou nisso na questão da montagem, e é um time fisicamente também mais forte, né? Um pouquinho mais voltado para a Série C mesmo, uma montagem um pouquinho mais voltada para a Série C. Porque eu costumo dizer assim, para contratar o jogador no início do ano, a gente passa 3 meses analisando jogadores. Análise, comissão técnica, agente de futebol, diretoria. E aí a gente está errando pouco nessa montagem inicial. Depois do Campeonato Gaúcho, a gente acaba tendo algumas percas, e aí o repor esses jogadores ali em 10 dias. E os jogadores que estão mal, porque esses jogadores que estão bem estão empregados. Então, essa reposição a gente não está conseguindo acertar, foi onde a gente errou nos últimos 2 anos e que a gente pretende não errar esse ano, então com contratos mais longos, com contratos com multa um pouquinho maior, a gente pretende até não perder jogadores e incluir mais 4 ou 5 jogadores. Óbvio que a planilha orçamentária que o Ipiranga aprovou, a gente precisa fazer 1 milhão em venda de atletas, isso tem que ser público, as pessoas têm que entender que a gente vai ter que negociar um ou 2 atletas, né? Em 2024, a gente tem que negociar 1 ou 2 atletas para fechar o orçamento, mas que sejam 1 ou 2 atletas, que não seja 5, 6, que nos tiram a base do time, que tem acontecido nos últimos 2 anos e que nos prejudicou bastante. Sem dúvida. Houve uma renovação de quanto por cento, mais ou menos? 50%. 50% são jogadores que continuam, 50% a gente está trabalhando com um grupo aí de 28, 5 são jovens atletas, 23 atletas profissionais, então é um grupo bem reduzido, para dar margem mesmo para a gente poder contratar na frente. Técnico Testoni, Farney, assim, eu não tenho números científicos, dados em mãos, mas eu tenho ouvido muito, né? É assim, de que o Ipiranga está montando um time, um grupo de jogadores, acho que fica melhor, desconhecido, digamos, da grande imprensa ou da imprensa, assim, ou pouco conhecido, né? Não vem aquelas figurinhas carimbadas, assim, com todo respeito a outros jogadores. Jogou no São Luís, jogou no Santa Cruz, jogou em Vacaria, jogou no Caxias e veio para cá, né? De repente está vindo jogadores assim que, mas isso eu não ouvi. Eu tenho um amigo meu que trabalhou no Ipiranga durante muitos anos, e eu tenho passado, ele é fanático do Ipiranga, e é o meu dizer, mas o Ipiranga está montando um time que eu quase não conheço ninguém. Mas pode, assim... Isso para você. Isso é... Vocês devem conhecer. O Testoni pode até complementar. Não, até esse ano está um pouquinho diferente dos outros. Até esse ano tem mais jogadores conhecidos, principalmente da Série C, né? São jogadores que foram destaques, né? Série C e Série B. Então até está um pouquinho mais conhecido. O Tadei subiu com o Operário, o Cariús, né? Estava jogando Sul-Americana, o Zé Vitor estava no Londrina, com o Vasco. Até tem na Série C alguns jogadores mais conhecidos. Mas é exatamente por isso que me pagam, né? Porque assim, se o Ipiranga tivesse a maior folha da Série C, não precisava ter um gerente para contratar. Porque aí tu vai lá, pega os melhores jogadores de cada time, todo mundo conhece, traz. O grande problema do Ipiranga, e que também para mim é a minha solução, por isso que eu estou empregado, é que a gente tem que ser criativo nas contratações, né? A gente tem que saber a característica do jogador, ir nas características, buscar jogadores que estão às vezes em baixa, mas compor, por exemplo, eu tenho um centroavante mais caro, mas eu tenho um centroavante que eu consegui pegar do Vasco emprestado, né? Então a gente consegue ter um centroavante com um valor mais alto, mas tem outro com um valor mais baixo, e aí a gente consegue equalizar isso na questão da folha. A montagem é muito em cima disso, de ter um jogador mais experiente para aquela função e ter um jogador mais de aposta, né? Em todos os setores do campo, e sinceramente hoje, nos outros 2 anos, eu numa semana de treino, 10 dias de treino, eu já sabia o time titular, com todo
Hoje eu não faço ideia o que passa pela cabeça do Testoni, porque o nível técnico está muito próximo dos jogadores. O nosso grupo esse ano é mais homogêneo, é mais difícil de identificar hoje quem vai ser o titular, porque eu não treino, aquele cara arrebentou no treino hoje, mas aí no treino seguinte o outro da mesma função. Mas em compensação tu tem condições de suprir. Ele vai conseguir suprir melhor e acredito que esse ano a gente está com jogadores mais maduros dentro da competição, né? A gente tem dos 23 atletas profissionais, 10 que já tiveram acesso à Série C. Então a gente tem jogadores bem mais maduros, né? Se alguém do grupo está ouvindo, obviamente que eu não estou me referindo aqui que o desconhecido joga menos do que o conhecido, né? Tem até uma história, eu votei no fulano de tal porque os outros eu já conheço. Então... Até pegando um pouco do gancho do que o Farney falou... Se alguns atletas são desconhecidos, né, para algumas pessoas, para nós não. Sim, a gente buscou analisar muito esses atletas, alguns a gente conhecia jogar contra, como adversário, né. Então a gente, como ele falou, a gente passa por uma análise muito grande, né, primeiro com os analistas, depois com nós, comissão, diretoria, próprio executivo, para a gente ser bem assertivo também. Para um atleta ser aprovado hoje no Ipiranga, ele tem que passar por algumas situações, né, por alguns processos. Então a gente procurou ir em cima disso, muito em cima da característica, do modelo de jogo, da força, que a gente procura dar uma melhorada na altura. Então são coisas que a gente procurou, né, buscar muitas informações. Como o Farney falou também, orçamento, eu acho que esse tem que ter um entendimento. Muitos atletas a gente conseguiu trazer ainda pela credibilidade que o clube tem hoje no Brasil, pela camisa forte que é o Ipiranga, às vezes até pelo trabalho nosso, né, como treinador, que algumas pessoas, alguns atletas já conhecem também, através de um executivo como o Farney. Então a gente trouxe muitos atletas também na base do convencimento, porque como o Farney falou, hoje o futebol está muito inflacionado, né, os atletas hoje estão muito valorizados. E a gente para montar esse grupo, a gente teve que fazer algumas situações, principalmente, como eu falei, de convencimento. Mas a gente também pode deixar claro que a gente está muito feliz com esse grupo, né, Farney? Principalmente porque eles estão nos entregando no dia a dia, no trabalho. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai montar uma equipe muito competitiva. Quantos atletas o senhor tem hoje? Assim, o senhor trabalha com quantos atletas? 28 hoje? Atletas nós estamos, né? 28? Contando alguns atletas que aposta da base, né? Os goleiros e atletas de linha. 28. Bom, obviamente que eu tenho que lhe perguntar, como é que o senhor pretende jogar? Não precisa entregar o ouro todo, mas como é que o senhor pretende? Eu já ouvi falar em equilíbrio. O Ipiranga teve 2 grandes chances de subir até. Uma, nós tínhamos um técnico, estou falando nós, o Ipiranga tinha um técnico assim, que jogava muito fechado, arriscava pouco, mas foi longe. E o outro, né, gostava de atacar e desguarnecia um pouquinho lá atrás, né, e sofremos por causa disso. O Ipiranga sofreu em função disso. Isso é uma pergunta muito, não é que é fácil de responder, né? Para mim, principalmente, eu não sou bem transparente. Eu procuro trabalhar a minha equipe nos momentos do jogo, né? Então eu uso esse período de treinamento, as sessões, a semana. Eu acho que a minha equipe ela tem que estar preparada para defender na hora que o meu adversário me atacar. A minha equipe tem que estar preparada para transitar no momento que eu roubar essa bola, né? Transição direta ou apoiada, né? Tem as variações, então isso a gente tenta colocar dentro do nosso trabalho. A minha equipe tem que estar preparada para propor o jogo, porque muitas vezes no Colosso a gente vai ter que tomar a iniciativa do jogo, então a gente vai ter que ficar com essa bola, a gente vai ter que ter a construção. E dentro disso a gente vai ter que ter uma reação pós-perda muito forte, principalmente quando a gente perder essa bola na fase ofensiva, para não dar a transição para o adversário e recuperar essa bola o mais rápido possível. Então isso tudo é dentro de uma programação dos momentos do jogo. Eu acho que a minha equipe ela tem que estar preparada para a diversidade que o jogo apresentar, né? Eu acho que tu não consegue jogar 100 minutos em cima do adversário do meio campo à frente. Uma hora ou outra vai ser atacado, uma hora ou outra vai tomar transição. Então, dentro desses momentos, a gente tem que estar bem preparado, ainda incluir a bola parada, defensiva e ofensiva. Então, cara, como que o Ipiranga vai jogar? Claro que se a gente tiver a oportunidade de propor e comandar o jogo, ótimo, né? Ótimo, melhor. Agora, também é o momento que a gente também tiver que defender e transitar, a gente tem que estar preparado também. Mesmo porque as competições que a gente vai jogar são competições muito equilibradas,
com equipes fortes, né? Vamos botar o Gauchão de repente vai ter equipes que vão vir fechadinha. Aqui, principalmente no Colosso, a gente vai ter que propor esse jogo, né? Tomar as ações. Agora a gente vai também enfrentar Grêmio, Inter e Juventude, 3 equipes de Série A com orçamento altíssimo. E de repente a gente também vai ser um pouco mais defensivo e transitar também no decorrer do jogo. Ou às vezes não, às vezes a gente vai conseguir propor também. Então eu sempre coloco, eu estou falando aqui abertamente, mas eu coloco internamente para os meus atletas. Né? A gente tem que estar pronto para o que a adversidade que o jogo nos apresentar. E dentro disso eu acho que é a parte muito do treinamento, do dia a dia. Então isso a gente tenta colocar dentro do trabalho, dentro das sessões. O momento que a gente estiver defendendo, a hora que a gente roubar, como que a gente vai transitar. Se a gente vai mudar o corredor, não vai mudar o corredor. Claro que são nomenclaturas que a gente procura usar no dia a dia, às vezes as pessoas não entendem muito. Mas a gente tenta preparar a equipe dessa forma. Né? Ao momento de defender, no momento de transitar, no momento de propor, tem que propor, no momento que pressionar o adversário, a gente vai ter que pressionar o adversário. Mas taticamente o senhor prefere jogar, digamos, com 4 homens no meio campo, 2 atacantes? Eu acho que... Porque também tem vários técnicos no Brasil afora aí que flagrantemente jogam com 3 no meio e 3 na frente. Eu acho que números as plataformas, os números não é o mais importante, tá? Eu acho que o mais importante é o comportamento, o modelo, a forma, né? A ideia de jogo. Vamos dar um exemplo. Todo mundo às vezes é muito contra o 3 zagueiros, né? O 3 zagueiros, na minha visão, né, do meu entendimento, eu também não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, mas no meu entendimento como futebol, o 3 zagueiros é uma das plataformas da estrutura tática que você consegue ser mais ofensivo. Porque você consegue com 3 zagueiros... Tu, por exemplo, a bola entrar no corredor, tu pisar na área com mais números de atletas. Eu não jogo com 3 zagueiros, eu jogo com linha de 4. Mas no momento que um lateral usar o corredor, o outro lateral vai ter que fazer o equilíbrio, mesma coisa. Eu sempre vou ter que estar equilibrado com consistência defensiva, com 3 pelo menos por trás. Então não muda muito, às vezes com 3 zagueiros. Tu tem uma questão que tu vai estar sempre equilibrado defensivamente, principalmente quando tu perder essa bola na fase ofensiva. E por outro lado, tu pode ter ganho numa bola aérea, numa jogada aérea. Por exemplo, o Gauchão. O Gauchão é uma competição que tem muito jogo aéreo. Tu pegar algumas equipes aí, ela do meio campo, ela já está jogando lateral lá dentro da área, né? Então a gente conhece bem o Gauchão. Claro que eu não estou falando que eu vou jogar com 3 zagueiros ou somente com 3 zagueiros. Eu estou tentando procurar dentro também desse período de trabalho, dentro de uma ideia de jogo, conversando muito com a minha comissão, com o Farney, que é o nosso executivo. A gente tentar ter essa variação, né? Alguns momentos jogar com 4-3-3, alguns momentos com 3-5-2, com linha de 5. Eu acho que a gente também, dentro de um processo de montagem, que aí a gente buscou as características, estudar bem quem nós iríamos trazer, claro, pensando, né, com a opção que a gente tinha de orçamento, a gente também tentar essa flexibilidade de atletas, né, de plataforma que a gente vai tentar utilizar daqui a pouco com 3 zagueiros, daqui a pouco com linha de 4, e dentro disso tudo, desse contexto, ter esses atletas em mão, porque tu tem que ter características, né. Vamos botar assim, nós vamos enfrentar o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. Nós vamos montar uma equipe um pouquinho para transitar, né, um pouquinho mais reativa, que a gente chama. Esperar um pouquinho para tentar atacar a profundidade do Grêmio. Mas para a gente fazer isso aí, a gente tem que ter beiradas com velocidade, a gente tem que ter laterais com velocidade, porque não adianta a gente fazer uma equipe reativa, no momento que a gente roubar essa bola, a gente não tem velocidade, não tem característica de atletas com velocidade. E o senhor tem hoje? Temos tanto para velocidade como para jogo apoiado também, como daqui a pouco, em vez de a gente jogar com 2 meias de ataque a profundidade e força, a gente pode fazer um lado com corredor de profundidade com força, o outro com flutuação, para a gente ter superioridade numérica por dentro. No grupo do Ipiranga hoje tem um lateral esquerdo, que já esteve numa outra temporada aqui, que eu vi jogar até como meia esquerdo. É o Ávila, né? Nós temos ele também foi usado, inclusive, de meia, foi usado de lateral, não sei se vai ser titular aí ou não, mas ele mostrou condições de jogar, assim como o Gedeilson, quando estava aí, ele tinha essas condições. Né? A gente tem 2 para cada posição, mas isso também não impede, daqui a pouco a gente usa a palavra improvisar, mas é uma palavra, né, meia difícil, eu acho que não é improviso. Quando a gente coloca um atleta, por exemplo, eu já fiz muito isso, dobrar a lateral, né? Joga com o lateral na linha de frente.
Se a gente faz essa situação é porque a gente vê características no atleta para fazer isso também, né? Então a gente está o dia a dia com o atleta, a gente tem um conhecimento mais profundo, então isso é importante. Como eu falei, o mais importante é o material humano que a gente tem, a gente saber explorar esse material humano, tirar o melhor deles, né? O que eles podem nos entregar, e dentro disso fazer a melhor estratégia. Eu, por exemplo, nesses 7 jogos que a gente fez na Série C, eu fiz variações de plataformas, né? Eu joguei com linha de 4, joguei os 2 últimos jogos com 3 zagueiros, eu usei o Jonathan Ribeiro como ala, porque não tinha um momento que eu perdi o Lucas e o nossa outra opção não entregou o que a gente esperava, a gente usou o Jonathan Ribeiro, também entregou. Então, dentro disso aí, a gente vai procurar escolher melhor o material humano, em cima, como eu falei, das características, para sempre a gente tentar montar uma estratégia legal e fazer sempre uma equipe forte e competitiva. No Campeonato Gaúcho cai em 2. Cai 2 e classifica 8. Né? E entra 8. Eu, particularmente, acho o Campeonato Gaúcho muito difícil. Eu tenho a mesma opinião. Essa história assim, a Série C é complicada, é evidente que os times têm mais recursos, digamos, na média. Tu pega a Grêmio Internacional e engole toda a Série C. Agora, na Série C, quase todos têm recursos, exceção feita, talvez, ao próprio Ipiranga aqui. Né? Eu vou até pegar um gancho do senhor, depois o Fábio, se quiser completar. Eu sei que o objetivo da torcida, né, de todo mundo, da imprensa, até a nossa diretoria, é muito nosso acesso para a Série B. Mas eu, como treinador, e eu internamente com meus atletas, a gente trabalha muito no jogo a jogo. Então o Gauchão é uma competição muito importante, muito difícil. Ano passado a gente teve a oportunidade de jogar com o Brasil de Pelotas, né? Eu sei que o Ipiranga chegou as 2 vezes na semifinal, mas porque teve uma equipe bem organizada e muito competitiva. Senão também não teria chegado. A gente fala muito do orçamento da Série C, mas o orçamento do Gauchão também não é baixo, porque muitas equipes ela trabalham 4 meses só. E dentro desses 4 meses ela gasta o orçamento que ela tem, né? Porque não tem o segundo semestre. Então os orçamentos também são altos desses times do interior, não são tão baixos. Então é uma competição muito difícil, é uma competição que a gente tem que ter muita inteligência para jogar, principalmente jogar fora de casa. Às vezes é uma competição assim interna, muita provocação, são campos mais acanhados, difícil de se jogar, o torcedor mais próximo do alambrado. Então é uma competição que a gente tem que ter muita inteligência para jogar, né, para conduzir o jogo principalmente, e é isso que a gente vem passando no nosso dia a dia. Eu acho que há uma pressão aí que parte do torcedor, da imprensa, sobra para a arbitragem. A pressão ela é muito grande no Campeonato Gaúcho. E o Ipiranga joga um jogo a menos no seu estádio. Joga um jogo a mais no campo dos donos né? Então, e quem joga em casa normalmente pensa como Ipiranga. Os jogos em casa nós temos que vencer, né? É um campeonato extremamente difícil, né? Exatamente por isso que o Tessoni colocou. Tu vai jogar em Santa Cruz, é um bafo, é um vestiário pequeno, é um bafo da torcida, é o campo já que não é tão bom, é a porrada, é o time jogando a vida porque está jogando com o apoio do seu torcedor, né? Em Bagé, a gente vai estrear contra o Guarani de Bagé, o Bagé voltou de uma Série A, né? Imagina a vontade que eles estão de fazer um grande campeonato e permanecer. Né? Então não vai ter jogo fácil, não. Todos os jogos difíceis. E a gente vai ter que ser muito competitivo. Uma outra coisa que assim, tudo aponta que a prova aí tem chovido uma barbaridade. Tem chovido quase dia sim, dia não. Aí. E pelo que a gente tem lido e acompanhado aí, essa situação aí vai se prolongar até o mês de março, podendo chegar até abril. Nós vamos ter muitos, a tendência é essa, né, de ter jogos com campos pesados, com gramados pesados. Isso foi levado, isso foi pensado, passou pela cabeça de vocês isso? Não, na verdade na montagem não, tá? Mas assim, nós montamos um time bem mais forte, né? Isso sim, tá? Para suportar a temporada, e a gente identificou que alguns confrontos está sendo decidido pela primeira e segunda bola. Por mais que a gente tente jogar, que a gente tente propor, por exemplo, vamos pegar o Altos do Piauí, vou usar esse jogo como exemplo, tá? Mas pode ser usado no Gauchão também, porque funciona praticamente a mesma situação. A gente também, quando São Luís Juí, ano passado, foi praticamente a mesma coisa. Tu joga contra o Altos do Piauí, tu tá lá com 4-4-2 ou 4-2-3-1, né, com 3 atacantes abertos. Tu pressiona a zaga deles, eles não saem jogando, eles dão um balão.
Tu tá com a tua linha de 4 armada, tu vai ganhar a primeira bola. Mas aí na segunda bola tu vai ter 2 meia contra 4 vindo de frente. Tu vai perder a segunda bola e os caras vão conseguir construir. Sim. E no Gauchão foi a mesma coisa, tipo, contra o São Luís, nós pressionava a defesa deles, às vezes com 4 homens na frente, para pressionar a saída. Eles davam o balão, nós ganhávamos a primeira bola na nossa zaga, mas aí ficava 2 volantes, ou às vezes um volante só nosso, para 3, 4 meia deles. Ganhar a segunda bola e vir construir o jogo. Então, isso a gente tentou mudar um pouquinho. Óbvio que vai ter jogos que a gente vai pressionar em cima, óbvio, mas a gente tentou ter mais força por dentro para que a gente possa brigar melhor pela segunda bola. E eu acho que um jogo, quando o campo está molhado, é muito isso. É muito disputa de primeira e segunda bola, é muita bola parada, a nossa altura também tá boa. Não só altura, qualidade de técnica de cabeceio, né? Hoje a gente tem o Show, que não é um volante 1,82 m, mas que tem vários gols na carreira de cabeça. O Cariúza é um especialista de cabeça, né? Tem o Fernando, o Heitor, o William, os zagueiros que são bons. O próprio Lucas, lateral direito, 1,87 m também, tem um bom cabeceio. Então hoje a gente tem bola parada boa do Tadei, do Matheus Anderson, do próprio Foguinho, lateral esquerdo, né? A gente tem alguns jogadores especialistas na bola parada. A gente, com o Lucas Marques, né, que também é especialista em bola parada, a gente montou um time que consegue jogar nessa condição de primeira e segunda bola, que é o que o campo pede quando está molhado. Isso requer treinamento. Sim, aí... Porque eu já ouvi falar, assim, a maioria dos jogos, assim, eu assisto das cadeiras ou da geral. É voz corrente, assim, quando começa, né? Quando o time não está bem treinado para esse tipo de coisa, né? Ou bem treinado, ou está... Enfim, o povo começa assim, mas que azar, a bola sempre sobra para um deles, sempre cai no pé de um deles. Tu cruza uma bola, o zagueiro tira, cai no pé dele, né? Então isso tem que ser treinado, tem que ter gente ali para pegar essa segunda bola. Deixa eu só abrir um parênteses, isso a gente brinca lá, né? Brinca mais de uma forma de dizer, mas sim, uma coisa séria. A primeira bola não é do Testoni, a primeira bola é de quem montou o time, tá? É mais responsabilidade minha do que do treinador da comissão técnica. A primeira bola é individual, tá lá o Fano e o Odi. Quem tiver mais qualidade para ganhar a bola por cima vai ganhar, é individual. Agora a segunda bola é do treinador. A segunda bola é como ele posicionou o time para ter superioridade numérica para ganhar, porque a probabilidade maior é de quem tiver mais jogador no setor, né, para ganhar a segunda bola. Então aí a segunda bola eu vejo que é muito mais do treinador do que da montagem do elenco. Mas a primeira bola, sim, eu acho que é muito da capacidade individual de cada jogador. Eu volto aos anos 60 e pouco. Quando eu joguei, nós tínhamos no juvenil do Atlântico, o Atlântico teve futebol de campo e tal, né? E o massagista era o nosso técnico. E o massagista do profissional. E ele era um uruguaio, Seu Martim, eu nunca me esqueço desse nome. E ele dizia assim: quando o goleiro bater na bola, que ninguém saía jogando, né? Quando o goleiro adversário bater na bola para o nosso campo, ela nunca pode quicar no campo. Alguém tem que devolver de cabeça, para que ela não fique por ali. Tem que devolver ela de cabeça, não pode deixar picar, porque se ela picar, aí o atacante vai ter a oportunidade de sair de frente, né, e tal. São histórias aí. O time não está fechado ainda, longe, o grupo. Não, tá muito. Na verdade, o orçamento está fechado. O orçamento está fechado. O orçamento a gente esgotou tudo que a gente tinha para montar. Mas a ideia é realmente trabalhar com um grupo pequeno. O Testoni gosta, eu também gosto, né, de não trabalhar com um grupo muito grande. Eu acho que quem incomoda é o jogador que não pega a lista, o jogador que está fora, o jogador que está machucado. Esse é o cara que normalmente incomoda, que a gente tem que dar uma atenção especial. Então, com um grupo pequeno, todo mundo se sente parte, né? Mesmo o reserva está toda hora entrando, está viajando, está inserido no processo. Abre também espaço para a gente apostar nessa juventude aí que a gente tem aí, o Johan, o Wanderson, o Dudu, o Fabião, que são jogadores que a gente vê com muito bons olhos, né, aqui no Ipiranga, alguns aqui de Erechim, né, o Dudu fez um campeonato agora no Igrejinha emprestado de excelência. São meninos, é importante a nosso torcedor entender isso.
Ninguém mais do que nós quer lançar guri, porque se o guri se consagra é o trabalho nosso que está ali, mas são meninos, a gente tem que respeitar a transição, tem que respeitar o atleta, né? A formação do atleta. Então, conforme eles forem ganhando minutagem, conforme eles forem ganhando tempo, tiver espaço, eles vão se consolidando no profissional, é um processo natural, não precisa forçar eles a entrar no campo, mas tem alguns meninos de qualidade e que só vão ter espaço exatamente por isso, por o grupo ser menor. Óbvio que para a Série C a ideia é contratar mais 5 atletas, né? A gente fortalecer o grupo durante a temporada, mais 5 atletas, mas a ideia também é trabalhar sempre com um grupo reduzido, aí 25, 26, 27 atletas profissionais, mais esses guris, até para esses meninos poderem ter espaço também. E os contratos, digamos, tu vai trazer mais 5, tu vai ter que liberar um outro. Tem 4 ou 5, sempre tem um ou outro que a gente espera alguma coisa que não dá certo, sempre tem um ou outro que dá muito certo e a gente acaba perdendo por causa da negociação. Mas a ideia é trocar, daqui a pouco até esses meninos mesmo, a gente poder fazer alguma rodagem, tá? Tem um ou outro menino que ainda não se afirmou, a gente empresta para jogar uma divisão de acesso, a gente empresta para jogar um campeonato de outro estado e mantém, né, o time um pouco mais experiente aí para a Série C. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, recebendo com muito prazer aqui os 2 comandantes, digamos assim, da comissão técnica do Ipiranga Futebol Clube. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo o técnico de Ipiranga para o ano de 2024, o ano do centenário. Olha, eu acho que o senhor é um privilegiado, porque o senhor vai pegar um clube festejando 100 anos, né? Deu umas paradas aí e tal, mas está chegando aos 100 anos e historicamente, vai ficar na história, né? É uma data importantíssima, né? Nem todos os clubes têm 100 anos, mas o senhor vai ser o treinador da arrancada e eu espero da chegada dos 100 anos. É o que esperamos também, né? Então, estamos trabalhando para isso. É um sentimento realmente de muito orgulho. Ser o comandante de uma equipe centenária é a primeira vez que acontece essa situação, a oportunidade. E a gente se sente muito bem preparado para esse momento, né? Eu acho que é muito importante frisar isso. E, como eu falei, muito feliz, muito orgulhoso para comandar essa equipe nesse momento tão especial. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta meio que histórica e eu acho que tu vai saber. Uma vez era futebol gaúcho, aí pulava 2 estados, ia futebol paulista, carioca, mineiro e tal, e depois esquecia um pouco lá para cima. Se falava muito pouco aqui no sul do futebol do Paraná e de Santa Catarina, quase nada, estou sendo sincero. Eu me lembro uma vez, se eu não me engano, veio o Metropolitano, ou Metropol, o Valdomiro, sei que estava iniciando lá, aquele que era do Inter. Mas hoje o futebol de Santa Catarina tem time forte por tudo que é lugar. O que houve? Eu acho que as equipes... É a força econômica? Pode ser também, é uma situação. As equipes também foram se organizando, estruturando, né? E como eu acho que uma equipe vai puxando a outra, né? Eu acho que quando a primeira, por exemplo, participou de uma Série A de brasileiro, aí a outra se estruturou. Eu acho que começou a fortalecer muito com o Avaí e Figueirense. O Criciúma, eu acho que foi um dos primeiros, foi campeão da Copa do Brasil, né? O Criciúma sempre teve um histórico bom. E aí a capital começou a vir com força, aí depois teve a ascensão da Chapecoense. A gente participou de uma sessão do Brusque também, né? A gente tem um acesso de Série C para a Série B com o Brusque Futebol Clube, que agora retornou novamente. Eu acho que é a parte econômica também, eu acho que foi importante, mas também a questão de estruturar os clubes, né? É um estadual muito forte de se jogar também, apesar que eu acho que o Campeonato Gaúcho só perde para o Paulista. Eu acho que o Gaúcho ainda está num nível mais acima, mais competitivo, né? Eu acho que principalmente para treinadores
Os treinadores do futebol gaúcho, hoje ele tem um mercado muito bom no futebol brasileiro, né? Uma coisa também que, por isso que me atrai muito esse mercado do Rio Grande do Sul. Mas realmente eu acho que o futebol catarinense ele tá vindo num processo de crescimento também, como o futebol gaúcho também, eu acho que também está num processo de evolução. Hoje nós temos 3 equipes de Série A e 3 equipes numa Série C, né? Então são 6 equipes jogando competições nacionais muito fortes, e isso é muito importante para o futebol do estado. Sem dúvida. O Farney, tu tá trazendo algum de Santa Catarina aí, não? Sim, a gente está trazendo alguns. Na verdade, sim, até estava falando com o Testoni. E o teu fator histórico aí vai de encontro com aquilo que a gente estava fazendo dentro do clube. O Campeonato de Santa Catarina não era um campeonato que a gente conseguia analisar tão bem, né? Até os jogos do catarinense passa num aplicativo exclusivo, né? Não é igual ao nosso aqui, que é o Globo.com, a gente transmite, a gente entra na internet e consegue assistir, né? Então a gente acompanhou pouco, assim, a gente viu alguns jogos presencial, a gente foi ver a Chape, foi ver o Concórdia, mas viu poucos jogos do catarinense. Então não era um mercado que a gente monitorava de uma forma mais ativa, como a gente monitorava, por exemplo, o Mato Grossense, né, que era um campeonato que a gente monitorava com facilidade por causa do Cuiabá e tal. Então, tipo, ano passado a gente monitorou Paulista, Carioca, Mato Grossense e Mineiro. Foi os 4 campeonatos que a gente monitorou. Não monitorou o catarinense e o paranaense. E esse ano, qual é a ideia? E acho que aí também foi um erro nosso. A gente monitorava muito mais assistindo o jogo do que com o processo dentro do clube. A gente não tinha um processo. Agora a gente tem o COA, né, o Centro de Observação e Análise, com 2 analistas contratados pelo clube, mais alguns voluntários que trabalham com esse pessoal da análise. Mas a gente olhava um jogo, ia lá, botava, gostei do Testoni lá no jogo tal. Botava ali na planilha. Isso a gente quer profissionalizar. Hoje a gente quer, quando a gente olha um jogo, e não só dali, tá? A gente está olhando o Uruguai, o Argentino, vários campeonatos, né? Porque hoje tem gente para fazer isso dentro do clube. Quando a gente observa isso hoje, a gente vai lançar num sistema que já vai nos dar toda a estatística do cara, os melhores momentos desse jogador, o histórico desse jogador, alguns contatos desse jogador, e isso foi preponderante para a gente conseguir acertar. Eu acredito que a gente acertou 80 e poucos % do time do ano passado e do time do ano retrasado, no primeiro semestre. Porque a gente teve todo esse processo. E a gente tem errado depois, na reposição, porque o mercado tá fechado e a gente tem que contratar um jogador em 3, 4 dias. Né? Perdemos o Testoni, mas eu preciso do cara da característica do Testoni para o final de semana. Então, e isso a gente não estava com esse monitoramento tão ativo. E isso esse ano é um dos avanços que a gente vai ter, pelo sistema que a gente criou dentro do coisa. Hoje as informações são muito mais fáceis de ser abastecido, não é mais uma planilha Excel no meu computador, né? Não é mais no caderninho do analista, não é mais no caderninho do Testoni. Hoje a gente tem um programa que todo mundo abastece. Eu gostei do jogador tal. O Testoni diz lá, fui ver Joinville e Inter de Lages, fulano de tal é bom, bota aí. Já vai lá para esse análise, os nossos analistas já abastecem de dados, a gente já tem todas as informações do jogador ali para continuar acompanhando mais jogos, né? Então a ideia é que a gente possa avançar em Santa Catarina, avançar no Paraná, né? A gente pelo menos 8 estaduais a gente conseguiu observar no que vem, mas não observar só de observar um ou outro jogos, não, observar mesmo, sabe, os jogos, observar mesmo os jogadores. Hoje a gente tem gente para isso, para que quando acaba o estadual a gente possa reforçar de uma forma mais assertiva, né? A gente ter mais dados para errar menos. E isso eu acho que é um avanço que o clube tem. A gente trouxe alguns jogadores de Santa Catarina que já trabalharam em Santa Catarina, mas hoje a gente trouxe jogadores do Paraíba, o Cariús lá do Ceará, o Zé Vitor do Paraná. Tipo, a gente trouxe alguns jogadores de diversos estados do Brasil, lá do Acre, lá o Wanderson, né, demorou 7 dias de barco para conseguir, não tinha mais avião da região dele, deu 7 dias de barco para chegar em Porto Velho para vir para cá. Então a gente trouxe alguns jogadores de vários lugares do Brasil e isso é bom, e só é possível graças à análise de todo mundo, né, do pessoal da análise do clube. Estou com um problema nos olhos aqui, não sei o que me deu aqui, mas eu tenho percebido uma coisa que me chamou a atenção e eu acho que aos senhores também. Na medida que o Ipiranga foi perdendo alguns atletas e tal, e outros decaíram de produção, estou falando ainda de 2023,
De repente começou assim, inclusive da parte de dirigentes, nós perdemos alguns jogadores, olha o caso do Mossoró. Mossoró perdeu e tal. Eu entendo que o Mossoró é um jogador importante, interessante, para o Ipiranga muito importante, mas de repente tu ter o Mossoró de volta e cobrar tudo do Mossoró, será que não é jogar muita coisa em cima dele? Será que não está faltando, digamos, 1 ou 2 Mossorozinhos, digamos assim, que pudesse dar um apoiamento para não ficar, porque senão vai ficar aquela cobrança assim. O Farney chegou a te dar um 10, assim, que o Mossoró não é um 10, né? Eu acho que isso aí é uma pergunta importante. E às vezes a pressão ela pode ser externa, né? Eu estou falando externo, né? Internamente, claro. Mas aí entra o processo de trabalho interno, né? Por exemplo, eu como comandante, o Farney como executivo, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo tem essa responsabilidade. Então o Mossoró, ele sabe dentro do clube, ele está sendo estruturado e preparado para dividir, né, essa responsabilidade. Então não tem um jogador específico, 2 ou 3 jogadores específicos. Claro que a gente tem dentro do grupo lideranças, mas como eu falei, dentro do clube a gente faz um trabalho de dividir essa responsabilidade. Eu como treinador principalmente sou o maior responsável, principalmente pela parte técnica e tática, né, desse grupo. E claro que a gente tem opções, né? O Mossoró é um jogador hoje com flexibilidade, ele pode jogar tanto como meia, ele pode jogar tanto como segundo volante. A gente buscou o Tadei, que é uma opção, a gente tem o Dudu, que é um menino da casa que pode fazer essa função de meia, a gente tem o Cal, que é um volante que também anda bem para frente. Daqui a pouco, se a gente não jogar com meia, a gente pode jogar com um duplo 9, daqui a pouco a gente pode pegar um beirado, o Matheus Antes tem característica de jogar por dentro e fazer uma flutuação também. Então, independente muito, né, dessa situação, acho que a gente tem as peças, as opções. E com certeza, como eu falei, a gente tenta bloquear muito essa parte da pressão interna, né, para colocar isso para os nossos atletas. Como eu falei, a responsabilidade maior do treinador. E claro que esses atletas são jogadores experientes, eles sabem da responsabilidade que eles têm, mas a gente tentar dividir e isso aí deixar um pouco mais para a parte externa, né, e a gente tentar fazer esse processo de fortalecimento interno. O torcedor que vai se preparando e tem um pouco de paciência com o Mossoró, porque o Mossoró ficou muito tempo parado e de repente começaram a dizer, se tivesse o Mossoró, não adianta cobrar tudo do Mossoró agora. É que ele deu muito azar também, né? É difícil de reclamar da sorte, né? Deus tem abençoado tanta gente aqui em Erechim, então é difícil reclamar da sorte. Mas a gente perdeu alguns jogadores que foram negociados, Kaique, o Eric, o Mateuzinho, o PK, o Gideilson, né? Que eram jogadores importantes. E as reposições machucaram, né? A gente perdeu, o Lucas, na reta final, quando o Tessoni chegou, ele assumiu um time praticamente de jogadores jovens, né? Ele perdeu o Lucas machucado, o João Pedro, quando jogava totalmente descontado, Mossoró fora, Rubens fora, o Ávila com o joelho, que ele só terminou o campeonato porque realmente não tinha outro para poder fazer a cirurgia, terminou e já foi direto para a faca. Então a gente jogou com um time totalmente descontado. No último jogo ele chegou a jogar com 4 jogadores da base, oriundos da base do clube. Então a gente terminou o ano totalmente descontado, com muitos jogadores no DM. E em alguns casos, impossível. Por exemplo, o Lucas, ele pulou para cabecear, pisou no pé de um zagueiro e torceu o tornozelo. Entendeu? Ficou fora. Algumas situações assim que não tinha. Uma coisa que a gente tem cuidado agora, que a gente está cuidando agora, é a questão das chuvas que tu estava colocando, é de arrumar mais campos para treinar. Porque as lesões que a gente teve foi no sintético. A gente teve a lesão do Mossoró, foi no sintético, né? O Morelli aqui, que teve ano passado, que está no Goiás jogando Série A, foi no sintético. A gente teve várias lesões no sintético. Às vezes nem é muscular só, às vezes porque o sintético gera muito contato, né? Às vezes é lesão de contatos também. E a gente está procurando mais campos, mais alternativas para poder treinar cada vez mais em campo e está mais adaptado a isso, né? Está mais adaptado a essas questões. Também fazendo uma base de exames melhor, né? Fazendo muito exame. A gente passou 3 dias, como o Tessoni colocou aí, só fazendo exame médico, eletro, exame de sangue, odontológico, né? A parceria com a URI é fundamental, o pessoal da enfermagem, né? Tirando todos os sinais vitais dos atletas, exames também com
tornozelo, joelho, para ver como é que estão os jogadores com o nosso DM, né, com a pessoa da fisioterapia, todos os testes de percentual de gordura, VO2 com o pessoal da nutrição. Então a gente fez toda uma base de avaliação para que a gente sofra o menos possível esse ano com essas lesões. Amistosos, de repente já jogaram algum amistoso? Ou como é que estão sendo tratados aí até dia 21? A gente tem mais 3 jogos treinos agora pela frente, né? Pra gente ritmar bem essa equipe. A gente tá procurando e vai procurar também dar a minutagem para todos. Eu procuro na minha pré-temporada, no planejamento, não fazer, levar uma equipe 70% do jogo, né? Eu acho que esse momento é o momento da gente observar bem todos, características. Então a gente procura igualar a minutagem, joga um time um tempo, joga o segundo tempo, joga outra equipe, até para a gente chegar na última semana bem definido, principalmente do entendimento que a gente tem, para a gente fazer já a estratégia para o primeiro jogo, né? Um jogo que a gente vai jogar fora contra o Guarani de Bagé, e dentro disso tudo, a gente fazer esse planejamento, principalmente com minutagem, para ritmar, e a gente deixa a procura a última semana para a gente ajustar o que a gente vê que precisa melhorar e potencializar também o que a gente já fez de bom, de positivo nesses jogos treinos, para a gente estrear numa forma bem competitiva no jogo contra o Guarani. Esse é um jogo que em tese daria para ganhar, mas o time subiu, vai jogar em casa, é complicado, um jogo complicadíssimo, né? O senhor pretende fixar um goleiro, assim como titular ou... A ideia é fixar, né? Eu acho que o goleiro é uma posição que a gente não trabalha muito com mexer. Quem vai ser o titular, a gente vai definir bem quem é o titular e quem vai ser a segunda opção, né? Atletas de linha ainda a gente tem mais flexibilidade, principalmente da forma que a gente vai jogar fora, às vezes, né? A característica, como eu falei, principalmente do atleta. Então o goleiro, a princípio, a gente vai definir um goleiro que vai ser o titular, o que vai ser a segunda opção, e a gente pretende fazer essa situação já no primeiro jogo de estreia já. Farney, o teu trabalho, ele encerra ou está sempre de olho? Sempre. É que, assim, a responsabilidade nossa, do gestor, né, é o resultado no campo, né? E a minha, se o jogador é bom ou não, né? Mas, assim, o nosso trabalho vai muito além disso, eu acho. Porque 50% do... Qualquer trabalho, qualquer empresa, né? No teu programa, é a mesma questão. 50% é qualidade técnica de quem está envolvido no trabalho. E 50% é ambiente, né? É tu ter um bom ambiente de trabalho, é tu ter uma boa gestão de grupo, é tu ter boas condições para o atleta treinar, é tu dar boas condições para o treinador, né, para a comissão técnica, é tu ter o ouvido para escutar eles, entender, né? A gente tenta sempre, na verdade é do meu jeito de trabalhar, eu tento sempre deixar o ambiente mais leve possível. Eu gosto de entrar brincando no clube, sair brincando no clube. Óbvio que as conversas mais sérias a gente faz mais fechado, né? Toda vez que a gente tem que dar uma dura ou que tem que fazer alguma reunião mais formal, eu prefiro ser formal, né? Levo para a sala e sou mais formal, ou chamo individual para conversar. No dia a dia do clube a gente gosta de estar brincando mesmo, de estar com um ambiente leve, porque já é uma pressão, já é uma carga muito grande de responsabilidade que a gente tem. Então, assim, 50% é a montagem do plantel, eu acho que é um fator preponderante, é aquilo que me emprega, é aquilo que emprega qualquer executivo, mas 50% é o dia a dia, é o ambiente, é tu manter todo mundo focado, todo mundo puxando para o mesmo lado, é tu dar uma logística de viagem boa, é tu deixar o cara à vontade, a família do cara, a gente recebe muito família de jogador no clube, né, para entender o que a mulher do atleta quer, se vai estudar, se vai trabalhar na cidade, né, sugerir aonde ele vai. A gente tem até um manual do atleta que a gente fez aqui do clube, mostrando quais são os melhores médicos da cidade, ou quais são os melhores restaurantes, aonde a mulher pode estudar, onde pode levar a criança, o filho, né, quais os lugares para visitar aqui em Erechim, na região. Então a gente tenta deixar todo mundo mais feliz possível, mais alegre possível, para que possa todo mundo desempenhar. Então o meu trabalho é bem grande nesse período também. Lideranças, que eu reputo sempre como uma parte importantíssima, digamos, são importantes para a motivação, para manter, enfim, para reerguer, para manter uma média de força mental do grupo. Isso também foi colocado no nosso planejamento de montagem da equipe. Eu acho que quando a gente chegou no Ipiranga, a gente sentiu um pouquinho dessa dificuldade, realmente.
principalmente interna de vestiário. A gente tinha o capitão Heitor, né, que é o líder, mas a gente sofria um pouquinho porque não tinha tantos atletas com essas características. Agora, nesse ano, nesse grupo, se a gente for ver os atletas, né, por exemplo, Heitor, capitão, o William era capitão do Cascavel, o Cal foi o capitão no Brasil de Pelotas, o Foguinho foi capitão no Pouso Alegre, o Cariús foi capitão no Ferroviário, o Mossoró uma liderança, tem mais alguns. Lucas Max era capitão do Vitória de Guimarães. Então são atletas que a gente procurou também, né, tendo essa questão da idade, de buscar essa liderança. Outro ponto importante, além da liderança, jogador vencedor, a gente procurou também visualizar muito isso, jogadores que já têm conquista, jogadores que já têm acesso. Eu acho que isso também faz uma diferença muito grande para o momento da gente entrar nesse vestiário, né? Desse dia a dia, como o Fagner falou. Então a gente também foi coisas que a gente colocou para a gente também ter um vestiário com mais liderança, porque até para passar dividir, como tu perguntou antes, essa responsabilidade e passar essa experiência também para os atletas mais jovens. Testoni, te desejo muito sucesso, realmente, você pessoalmente como técnico, e também isso vai se traduzir para o Ipiranga. Muito obrigado, né? Muito obrigado pelo convite. Quero deixar um convite aí para o nosso torcedor, né? Que tenha total confiança. Claro que o futebol é uma coisa muito complexa, a gente não pode ter certeza de nada. A única certeza e garantia que a gente possa passar para o nosso torcedor é que a gente está trabalhando muito, né, muito para a gente conseguir o sucesso sempre. E não só eu, os atletas, a diretoria, né, tá dando todo o suporte. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho muita convicção no trabalho, eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um ano muito positivo e a gente vai muito forte em busca dos nossos objetivos. Farney, também continuidade de um bom trabalho e que tu perca o menor número de jogadores possíveis. Muito obrigado, sempre um prazer estar falando contigo, que seja um ano abençoado para todos nós, para o nosso torcedor, que entenda também a importância dele, né, no estádio, de estar no estádio. O Ipiranga é um time que eu costumo dizer até em rede estadual, que tem uma torcida muito grande, prova disso, seus 3 mil sócios, mas que esteja no estádio, que vá lá, vai nos apoiar, porque eu tenho certeza que o jogo nesses campeonatos são tão equilibrados, a tua torcida, o teu apoio, a tua cobrança dentro do dia a dia do campo, do jogo, vai nos gerar mais resultado positivo. Muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos que estão em casa, boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.